Oi, gente. Bom, eu postei um vídeo anterior e hoje eu queria aproveitar para falar de uma coisa que é tão assim séria que eu observo muito. As pessoas passam muito tempo no deserto, orando tanto pelo esposo, orando tanto pela transformação do esposo, né? Não que isso não seja necessário, nossa, isso é fundamental. Como é fundamental isso? Você tá ali orando, buscando a Deus pela vida dele, para que Deus possa libertá-lo, para que Deus possa transformá-lo, sabe? Tirar ele, igual a gente ora, né? Faz cair as escamas dos olhos dele, né? Ele tá no pecado, na prostituição, no adultério, né? E às vezes o fundamental nós esquecemos. Como eu tenho acompanhado algumas pessoas em relação a isso, o que eu mais tenho observado, Deus nos leva para o deserto, o próprio nome já diz, né? Deserto, você está ali sozinha, né? Nós estamos sozinhas, mas o Senhor nos levou para um propósito. Ele disse, né? Justamente para provar e ver aquilo que está no seu coração. Esse é um grande propósito do deserto que muitas vezes as pessoas esquecem. E quando o Senhor fala assim comigo, com você, para provar, para ver o que está no seu coração, aí a gente preocupa tanto em orar, para demonstrar para Deus o que está no coração do esposo, daquele que saiu de casa, daquela que saiu de casa. Aí a sua oração, a sua busca, sabe, intensa, 3 horas da manhã, é para isso, para Deus ver o que está no coração dele, no coração dela. E nós esquecemos que somos levados, conduzidos pelo Senhor no deserto, para o Senhor nos mostrar, para Ele ver o que verdadeiramente está no nosso coração. Né? E se o Senhor quer ver, na realidade, Deus é aquele que sonda, conhece o que está no seu coração. Mas, na realidade, Ele quer nos mostrar o que há em nós. O que há dentro de mim. Tipo, como você... Sabe quando você chega no espelho? Tem gente que é assim, né? Não aguenta... Você passa na frente do espelho, você para e fica olhando para ver se seu cabelo tá bem, a sobrancelha, né? E Deus nos levou para o deserto justamente para que a gente possa nos ver como nós estamos. E a gente passa tanto tempo orando pelo marido, pela transformação, pela libertação. Aí você vira e mexe, você faz uma campanha disso, uma outra campanha daquilo. Não que eu seja contra a campanha de forma alguma, porque isso aviva a nossa fé, né? Eu já fiz campanha aqui no canal, fiz uma campanha no Instagram de 30 dias orando pela vida do esposo, né? Mas assim, eu digo que a minha palavra hoje é porque a gente passa muito tempo só olhando para o outro. E Deus nos levou para o deserto justamente para a gente olhar, para nós olharmos para nós mesmos. Para você olhar em você aquilo que tem que ser mudado, aquilo que tem que ser transformado. Eu acho que muitas vezes as pessoas acham difícil isso porque nós sabemos que quando nós olhamos para dentro de nós verdadeiramente, nós vamos encontrar muita coisa que nós vamos deparar na realidade com uma sujeira muito grande. Porque não adianta você falar assim, eu sempre fui uma boa esposa, né? Principalmente quando a gente entra no deserto, a gente fala assim, nossa, mas eu sempre fui uma boa esposa, ou eu sempre fui um bom marido, eu sempre dei de tudo, né? Eu sempre fui obediente, submissa. Mas é tão engraçado, né?
Porque não adianta todo mundo que é levado para um deserto em relação à restauração de casamento, Deus quer construir algo dentro da pessoa. Deus ele quer primeiro, aliás, desconstruir para construir algo dentro de você. Quando eu fui entender que Deus tinha me levado para o deserto para me desconstruir a velha mulher, a velha natureza, sabe? E construir a mulher que ele queria que eu fosse. Mas para ele construir algo em cima daquilo algo que ele queria que eu fosse, ele não queria construir em cima, porque ele entendia que se ele construísse em cima de lixo, em cima de sujeiras, né, não seria uma estrutura sólida, uma estrutura firme. Porque uma estrutura firme, quando você vai construir uma casa, a primeira coisa que você trabalha é o alicerce, né? É o alicerce, você pega ferros, né, e começa a aprofundar aqueles ferros lá no fundo da terra. Porque você entende, para aquela casa ficar de pé, ela tem que estar bem alicerçada. E é assim comigo, é assim com você. Por que eu estou dando essa palavra? Estou fazendo questão de deixar essa palavra aqui para mim, para você. Porque eu tenho observado, acompanhado muitos também casamentos que foram restaurados com 4 meses, 5 meses. A gente foca tanto assim, porque quero que seja rápido na minha vida, né? Eu sei que é difícil. Gente, eu lembro que quando meu marido saiu de casa, que eu peguei o livro da Erin, Como Deus Pode Vai Restaurar Seu Casamento, quando eu li lá assim que Deus demorou 2 anos para restaurar o casamento da autora, nossa, eu quase que infartei. Falei assim, meu Deus, eu não dou conta de esperar 2 anos, não. Não dou conta, não. E é engraçado que Deus me fez esperar justamente 2 anos. 2 anos exatos. Meu esposo saiu de casa em março de 2017 e retornou para casa em março de 2019. E aí, eu fiquei assim pensando, por que isso acontece, Senhor? Por que acontece de muitos casamentos ser restaurados e até mesmo a pessoa, tem muita gente que fala assim, quando volta ainda mais difícil e tal. Não é fácil, nós sabemos, né? Mas quando Deus trabalha dentro da pessoa que está buscando para a restauração do casamento e trabalha de uma forma assim, uma forma completa, né? Deus não deixou somente um pouquinho da estrutura, não. Deus fez a obra, reconstruiu completo. Não tem como depois ser tão assim, pior. Sabe por que não tem? Porque é o seguinte, quando Deus reconstrói você verdadeiramente, Ele construiu em você uma confiança nele, acreditando que Ele é soberano. É uma confiança assim tão grande que não são as circunstâncias mais que te abalam. Não. Você sabe que a boa obra quem fez é Ele, a boa obra quem começou é Ele, a boa obra quem termina é Ele. E eu vou dizer mais, Ele nunca termina. Só vai terminar essa boa obra de que Jesus voltar. A nossa convivência, homem e mulher, ela é um eterno aprendizado, ela é um eterno, sabe, uma eterna renúncia todos os dias. Todos os dias. Então é o seguinte, por que eu estou fazendo esse vídeo falando a respeito disso? Continue a orar pelo seu esposo, continue para Deus libertar ele das garras da amante, tirar as escamas dos olhos, mas foque em orar pela sua vida. Orar pela sua vida, para Deus alicerçar você na rocha que é Ele, para que você venha estar firme, porque depois você vai precisar mais do que agora. Porque quando a gente ainda está no deserto, o marido não está convivendo, correto? Então, de vez em quando você vê e tal,
Mas depois, quando a convivência é 24 horas, é diferente. Então, por isso que é importante Deus fazer a obra primeiro em você, construir em você. Porque se Deus constrói em você, Ele já chega deparando com uma mulher totalmente transformada, um homem totalmente transformado. E é isso que vai construir nele esse caráter que muito tempo você tem tentado orando, buscando em campanha, campanha, campanha. Não sou eu que estou dizendo para você, é a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? Que a esposa tem o poder de santificar o marido. Mas ela só consegue santificar o marido se ela tiver uma vida santa. Se ela tiver uma vida de renúncia, se ela tiver uma vida de intimidade com Deus, se ela tiver uma vida de obediência a Deus. O caminho é esse, é você orar por você. Deus, eu preciso ser íntima do Senhor, eu preciso te obedecer, aonde que eu tenho errado, me muda, me transforma todos os dias. Quanto mais Deus operar em você, automaticamente depois, o mover que Deus fez na sua vida vai alcançar a vida do seu esposo. Me entenda, eu não estou falando que você não tenha que orar pelo seu esposo. Eu estou falando que o seu foco maior da restauração de um casamento é a pessoa orar por ela, para que ela venha a ser transformada. Porque o poder da transformação que ela quer gerar no marido ou na esposa vai vir a partir da vida dela. E não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que disse que a esposa tem o poder de santificar o esposo. Tanto a esposa que tiver uma vida santa, ou quanto o marido que tiver uma vida santa de obediência, de renúncia. Isso vai gerar dentro dele. Amém? É essa palavra que eu também quero deixar para você nesse dia de hoje. No vídeo anterior, eu até esqueci disso. Eu falei a respeito, dei um exemplo meu da aliança, só que eu esqueci de concluir. Eu falei que eu entreguei a aliança para ele, ele não colocou aliança, e eu continuei orando da mesma forma. Esqueci disso, porque dentro do meu coração, Deus tinha falado comigo, olha, eu que faço a obra, e eu faço por completa, eu não faço pela metade. Quando deu, no dia 6 de maio de 2020, né, um ano e 2 meses que ele tinha voltado para dentro de casa, nós estávamos completando 25 anos de casado. Ele, no mesmo dia, ele me chamou e voltou a usar a aliança, nós mandou fazer uma outra aliança, porque a gente estava comemorando 25 anos de casado. E ele falou que ele queria voltar naquele dia. Então é o seguinte, sem eu dar uma palavra com ele, ele já tinha voltado para dentro de casa. E eu não dei uma palavra, porque eu entendia que a boa obra que Deus começou, ele ia terminar. Tem muita coisa para ele ser feito ainda, e vai ser feito. Nos próximos vídeos, eu quero sempre estar compartilhando os milagres, as coisas que Deus tem feito no decorrer da volta. Mas quando a gente se posiciona em confiar em Deus acima de tudo. Amém? Beijo, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.